Caramba, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui pra vocês. E dessa vez aqui vamos trazer mais um react aqui pro canal. E dessa vez aqui vamos trazer a teoria suprema do Digital Circus, o Linkzinho ele fez aqui. A gente já assistiu o The Amazing Digital Circle. E tipo assim, a gente meio que viu assim a série e já conseguiu montar nossas próprias teorias e tudo mais. Do que a gente viu, dá pra bolar alguma coisa assim. Apesar que é só um episódio, né? Não tem muito o que pensar assim. Mas com certeza deve ter tipo alguma coisa assim. E você vendo de uma vez você não vai pegar, né? Você tem que ver algumas vezes assim pra pegar alguma coisa escondida em cada coisa. Então vamos ver aqui a teoria suprema pra gente ver se a gente tem alguma coisa que ele bolou assim. E é isso, vamos lá pro react 3, 2, 1 e antes, quase que eu esqueci, obrigadão 7W7 por ser um membro aqui do canal e ajudar sempre aqui, tendo o X. E vambora, agora vamos. Ok, então, isso é uma daquelas coisas meio inesperadas que surgiram do nada Olá, e explodiram simplesmente por serem impressionantes. de dentadura. Se você tá morando numa caverna nesses últimos dias e não sabe do que eu tô falando, The Amazing Digital Circle. O incrível circo digital. Incrível uma coisa assim que eu esqueci de falar é que um pouco depois que a gente gravou aquele vídeo e postou, saiu a dublagem oficial do bagulho, que eu não achei que ia ter, porque o negócio é muito imenso. E Guilherme Briggs, né, que é um dos dubladores mais tops de todo, que fez a voz do Kenny lá, a dentadura. Tipo, eu vi depois e falei, cara, que da hora. Mas enfim, né, demorou um pouco assim pra sair. Sobre uma grande série que lançou recentemente. Então, vamos nessa. Eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E hoje estamos aqui para falar sobre The Amazing Digital Circus, que para vocês que não conhecem, já fazia alguns dias que eu conheci, basicamente, esse canal chamado de Glitz. É um canal de quase 3 milhões de inscritos, de um grupo de desenvolvimento independente, sabe? Aquele tipo de grupo pequeno que faz obras maravilhosas com o intuito de criar algo único e não tão focados ali, sabe, visando dinheiro, visando lucro e tudo mais. É um pequeno grupo da Austrália e esse mesmo grupo lá... Da Austrália? Que? Ô louco, achei que ia ser, sei lá, Estados Unidos, coisa mais genérica, mas da Austrália. O cara é brabo, velho, que isso? Em 2021 foi responsável. Os caras têm que batalhar com a aranha gigante e ainda produz animação. Ah, não, que isso aí? Desculpa, eu precisava fazer essa piada. Criação e desenvolvimento de Murder Drones, uma Eu série animada impecável, com uma qualidade de animação incrível, com vozes incríveis, efeitos, tudo absolutamente perfeito e bem produzido. Agora, os caras conseguiram fazer uma coisa tão absurda que simplesmente superou o primeiro episódio de Murder Drones, que já era conhecido como um grande sucesso, um primeiro episódio que tinha tido tipo 25 milhões de visualizações. Os caras... pior que não. Olha, a animação parece que tipo, ela é bem boa. Mas eu sinto que, não sei porquê, a do The Amazing é melhor, não sei porquê. Não sei se você sente um pouco. Mas, tipo, não cheguei a ver nada, assim, Quer dizer, eu sabia que existia, mas eu não sabia que era uma série. Eu sabia que... Quer dizer, eu já vi algumas coisas no Twitter, assim, de pessoal fazendo fanart, mas eu não sabia direito o que era. Achei que era um jogo, alguma coisa assim. Mas depois que eu descobri que era uma série. The Amazing... Eu não vou mentir, tipo assim, eu fiquei com tipo assim, eu também não conhecia isso, tipo assim, eu vi mesmo... Fiquei com um leve preconceito assim com a série, sabe? Porque eu conhecia ela de uma pior forma possível. Por causa da fanbase, uma coisa assim, ou não? Sei lá, porque você não foi muito com a cara do negócio. Não, é por causa da fanbase mesmo, que tipo assim, eu vi umas fanart meio estranhas, assim, né, etc. E meio que pegou um pouquinho mal pra mim, eu perdi um pouco da vontade de ver. Mas parece ser muito bom, provavelmente vou assistir uma ou outra. Deve estar acontecendo a mesma coisa com o Digital Circle, né? Porque tanto quanto essa série, quanto... Principalmente essa, né, do Digital Circle, tá pior ainda com a fanbase nessas partes de fazer artes, né, piorentas, assim, que todo mundo sabe. Mas isso realmente afasta o pessoal que quer entrar na fanbase e tudo mais e acaba vendo essas coisas horríveis e acaba não querendo nem, sei lá, querendo ver alguma coisa e fica que nem você, gente. É algo bem comum. Circus, que teve seu primeiro episódio lançado no dia 13 de outubro de 2023. Uma série que em menos de um mês o primeiro episódio bateu 27 milhões. Caraca, tá 53. A série chegou a ficar tão popular que ela chegou a ser dublada de forma 20 pra oficial 53, em várias línguas bem diferentes, inclusive aqui em português do Brasil, cara. Lá. O digníssimo Guilherme Briggs fazendo a voz do suposto antagonista da série. Nós já vimos tudo? É claro que não! Cara, ficou incrível isso aí. A gente não se aventura aqui no vácuo. Nem eu sei o que tem aqui. Mano, o cara é bravo. Sensacional, meu Deus do céu. Tendo dito isso, jovens, hoje eu vou falar sobre a história base da série, pelo menos o que nós sabemos da história base da série aqui pelo primeiro episódio, e é claro que vou dar aquela leve pitada de teoria suprema, pra gente saber um pouquinho mais a respeito do que tá rolando. Vou falar todas as minhas teorias que eu tenho aqui a respeito da série. Um pingo de nostalgia aqui, por causa daqueles...
Aquele vídeo do Rua Station, a teoria suprema de FNAF. Toda semana sai uma teoria suprema. Toda semana. Acho que no caso do Rua Station era a verdadeira história, né? Algo assim, não lembro agora. Sim, mas também tinha teoria suprema. Tinha teoria suprema, não lembro. Pô, é pior que parece. As teorias que eu tenho. Então, bom, vamos nessa. Pega alguma coisa pra comer, senta aí e vem comigo. Não comi nada ainda. A nossa série começa com uma tela de título muito curiosa, inclusive, né? É uma tela de título que parece muito com um jogo antigo de Windows 95, onde, o de Play 1, depois disso, nós entramos em um mundo digital muito bem feito, muito lindo, colorido e animado, onde nós conhecemos Caim, uma criatura que parece mais uma dentadura com olhos e roupas de apresentador de circo. Oi. Se eu não sei se fala que a animação do TJ pode ser melhor. Sim. Eu acho que, tipo assim, você deve falar de, tipo assim, ser mais colorido nessa animação do que no Murder Jones. Sim, exemplo. Realmente. Acho também porque os personagens são drones, né? Então não faz tanto sentido eles serem tão expressivos igual os personagens aqui são, mas eu acho que você tem um ponto. Pelo que podemos entender dessa apresentação da série, essa coisa aí seria uma inteligência artificial, ou pelo menos alguma coisa parecida com isso. Caim é o suposto dono desse mundo digital maravilhoso, e ele nos apresenta o mesmo como que somos muito bem-vindos agora a um mundo digital incrível, onde tudo é possível, temos várias aventuras e tudo que há de melhor. Então ele começa a tocar uma música tema, enquanto nós vemos vários personagens principais da série ali, aparecendo, digamos assim, uma espécie de abertura de desenho animado, mas de repente, uma humana baixinha com roupas de palhaço aparece do nada. E o disclaimer mais óbvio, inclusive, é que no momento em que essa humana aparece, ela vê bem do ladinho dela, assim, uma porta de saída. Ela sai correndo na direção dessa porta de saída, mas eu nunca reparei nisso, quando eu vi pela primeira vez. Finalmente, Caim e os outros bichos estranhos dessa realidade percebem que chegou uma humana nova. As outras criaturas que nós podemos ver se referem à humana nova que chegou, como Caim, essa é uma das NPCs novas e tudo mais, e a loucura começa a explodir completamente depois disso aqui. Pelo menos pelo que a gente consegue sacar na introdução, de algum jeito misterioso, a nossa protagonista aqui é um ser humano, que de alguma forma ela caiu pra dentro desse mundo maravilhoso, onde tudo é possível. Pelo menos pelo que a gente consegue entender, a única coisa que ela se lembra antes de ter entrado aqui é que ela tava botando um fone de ouvido, e depois de botar o fone de ouvido, ela entra nesse mundo completamente doido. Onde ela Então, eu nunca entendi se tem pessoal que fala que é um óculos VR mesmo, do que um fone, o pessoal que fala que é os dois. Não sei direito dizer se faz muito sentido ser um fone, sei lá. Eu acho que, sei lá, não importa. Ela foi parar porque ela colocou algum equipamento eletrônico, né? Gente que ela deitou e tá dormindo e tá no meio de um sonho estranho, e se ela ficar brincando enquanto isso, em algum momento ela vai acordar. Mas pelo visto, parece que não. Todos esses personagens com designs bizarros que estão aqui dentro, fora o próprio Caim, afirmam que são todos humanos. Eles caíram ali em algum momento, também acreditando que deveria ser um sonho ou alguma coisa do tipo, mas nunca conseguiram sair. Eles estão presos ali dentro há anos, e óbvio que justamente por conta de estarem presos ali há anos, eles estão ficando meio malucos conforme o tempo se passa, visto que eles estão em um mundo digital, onde eles não precisam comer, não precisam dormir, e basicamente podem só ficar andando por aí, interagindo com as coisas. Por conta disso, eles agora têm uma nova casa e um novo corpo também. A protagonista da série, ela tá tão confusa que não consegue lembrar nem do próprio nome, cara. Então Caim vai lá e faz um minigame pra poder selecionar um novo nome pra ela, e ela fica como sendo chamada de Pony, basicamente. Pomni, alguma coisa assim. Eu não sei como é que pronuncia isso daqui. Acho que é Pomni, né? Pomni. Não Pony. Não sei, eu chamo ela de Pony. De Pony? Eu chamo ela de Pomni, não sei. Alguém deve estar certo. Alguém dessa história vai estar certo. Mesmo assim. Pouco tempo depois, nós somos apresentados aos outros membros que vivem naquele local. Nós temos 5 outros personagens principais que parece que vão ser interessantes pra trama. Então, vou falar de cada um deles aqui também, pra nossas futuras teorias, né? Eu não precisar ficar reintroduzindo cada um deles. Jax. Jax tem uma aparência de um coelho maldito, velho. Lindo. Não, maldito. William Afton de Five Nights at Freddy's. Eu amo muito. Pera, quê? William Afton? Não, ele não meteu Five Nights. Calma aí, deixa eu ver o que ele falou. Eu não preciso ficar reintroduzindo cada um deles. Jax. Jax tem uma aparência de um coelho, ou seja, claramente, pra meios de teoria, ele é William Afton de Five Nights at Freddy's. Ai, eu vi tanta gente falando sobre isso que eu achei divertido. Não, quem que falou isso? Não é possível. Desculpa. Jax tem uma aparência de coelho, e ele é bem semelhante, sabe, a Benz, Ink Machine e tudo mais. Parece mesmo que o visual dele é uma referência. Lembra mesmo. Pior que eu nunca parei a pensar. É porque, sei lá, talvez o fato dele ser um coelho, assim, colorido, não remeteu tanto.
Parece o Bendy com o Boris, sabe? Junto. Não sei. Sim. Referência a alguma espécie de bonequinho de pelúcia. Ele tem uma cara de babaca sarcástico. Ah, que é de pô, ele é muito. Ele é um babaca sarcástico. Ele faz piadas com tudo que não, ele vê. sem babaca sarcástico. Não levar nada a sério, pra ser direto. Hagatha ele é maravilhoso. Aí, ó, dentro da série, cara. Ela tem uma aparência de uma bonequinha de pano. Ela é fofa, ela é carismática e muito empática. Já que ela foi a primeira que tentou fazer ali uma amizade com a Pony, por exemplo. Foi a primeira pessoa que tentou ali explicar pra Pony tudo o que tava acontecendo e tem... Pô, ela tentou e se ferrou no final. Tentou fazer com que o primeiro dia da Pony, naquele mundo todo esquisito, fosse um pouquinho melhor, mesmo que não tenha dado muito certo, mas eu achei ela muito fofa, tô muito interessado nessa personagem. Eu também. Zubli. Não sabemos o gênero do Zubli ainda, mas ele tem uma forma meio abstrata, sabe? Meio arte contemporânea. Achei que era mulher, ele mas... Ele se assemelha muito também àqueles bonecos de você montar, sabe? Porque ele tá sempre estressado, ele odeia tudo. Porque eu amo muito a personagem dessa coisa aí. Você, tipo, foda-se pra tudo, vão se ferrar e me deixem em paz. Partes do corpo dele são soltadas. Então... Por que você sempre se identifica com um personagem de mau caráter? O que você tá querendo dizer alguma coisa, Choco? Essa coisa é literalmente eu. É sempre você. A perna e umas partes dele por aí, porque sim. E o personagem mais interessante pra mim da história até o momento é o Kinger. Kinger é a pessoa que supostamente... Pior que não é a primeira pessoa que fala isso. Todo mundo fala, tipo, nossa, o Kinger deve ter um segredo supremo, não sei o quê. Tá dentro daquele Ele é engraçado, ele é o personagem mais engraçado. De um rei, né, como peça de xadrez, e de acordo com os outros, é por isso que ele é totalmente maluco, porque ele está há anos, tipo, ele tá mais tempo ali do que todo mundo, e por conta disso ele já ficou meio biruta. Eu me interessei bastante pela história desse personagem e tem algumas teorias sobre ele que vou falar mais pra frente. Gangler é uma garota tímida e muito fofinha também. Ela seria o último personagem. Coisa dá muita dó. Não, dá muita dó dela. O coelho, nossa, ele maltrata ela muito. Ela tem um corpinho feito de fitas, é super assustada. Não comete erros. E o rosto dela é feito de máscaras, que meio que definem como ela tá se sentindo na hora. Cara, eu queria muito saber como que ela era antes de quebrar a máscara de feliz. Será que ela era mais sorridente, não sei o quê? Pô. Sabe? Ou ela tinha duas cabeças, não sei. Ou trocava sua máscara. Tendo introduzido os 5 personagens principais da série, cara, essa cena é muito nojenta, e o Caim, nós também fomos introduzidos de uma forma bem rápida, inclusive, ao mundo daquela série, que se resume basicamente em 3 ambientes que o Caim apresenta ali bem rapidinho pra Pomme. Ele leva ela pro lado de fora e fala que essa aqui é a barraca. É o lugar onde todo mundo mora, tem os quartos de todos os personagens e é onde todos os tipos de atividades legais acontecem. Ele leva a Pomme pra um pouco mais longe, onde nós vemos o terreno, que é um pouquinho pra fora da barraca, basicamente. É uma área de circo, que tem uma piscina, brinquedos infantis, mas não sabemos praticamente nada sobre esse lugar direito ainda. E ele leva a gente pro único lugar que eu achei mais interessante pra poder ser direto, o Void, o vazio. O Caim diz que nem ele se aventura aqui, porque ele não sabe direito o que tem naquele local. Então, a partir do momento que a gente volta, nós começamos... Não, tipo, o cara criou, mas nem ele sabia o que tem ali. Vamos a entender um pouquinho como é que é a funcionalidade, digamos assim, daquele mundo digital. Visto que parece que esse mundo aqui, ele funciona meio com um reality show, sabe? Como se fosse uma espécie de mundo onde você acorda e tem certas tarefas / desafios para os personagens realizarem. O Caim aparece e dá os desafios para eles de juntarem e capturarem todo... Eu nunca entendi, tipo, é um jogo ou um reality show? Tipo, né? Não sei. Dá a impressão que é um jogo, mas ao mesmo tempo parece uma abertura de desenho, uma coisa assim, tipo, um reality show mesmo. Então, nem sei definir. Nunca saberia. Não, mentira, alguma hora já saber. Que são os bichinhos que aparecem e ficam roubando um monte de coisas. Inclusive, eles pegam todos os pedaços do corpo do Zubli. E aí os personagens têm que, obviamente, ir lá e resgatar eles. E em meio a tudo isso que tá acontecendo, a Hagatha diz que ainda falta um personagem que não tá ali no meio, chamado de Cálfimo. Esse que seria uma espécie de palhaço sorridente que conta piadas sem graça. Ela gostaria de apresentar a Pomme pro Cálfimo, então os personagens meio que se separam em 2 grupos, onde a Pomme, a Hagatha e o Jax vão encontrar o Cálfimo, enquanto o restante deles ali vão procurar as peças pra poder realizar a tarefa, e seguimos em frente. Eu gosto muito desses pedaços da série que ela colocou até o momento de conversas entre os personagens, além das dublagens de qualquer língua, cara, serem excepcionais e dos diálogos serem muito bem escritos, cara. Nós conhecemos muitas coisas interessantes, como por exemplo, os dormitórios. Mesmo que os personagens não durmam, eles têm quartos onde eles podem, né, passar um tempo sozinhos e fazer... Parece que tem, tipo, muitos... A cara dela é muito engraçada. Mas, tipo assim, parece que esses quartos, sei lá, você vê meio de relance, parece que tem coisa secreta, mas não sei, tipo, tem que ver com calmamente. Sei lá, pelo menos eu tenho a sensação. Tipo, tem alguns que estão com um X, sei lá, parece que como se tivesse morrido. Alguma outra coisa. Enquanto eles estão caminhando pelos dormitórios, a Pomme vai fazendo aquelas perguntas mais racionais, sabe? Tipo, por que exatamente a gente obedece o Caim? Por que ele dá tarefas pra gente e a gente tem que obedecer tudo que ele fala? Por que a gente não começa a procurar por uma saída? E a Hagatha dá
dá a explicação mais específica que a gente tem dentro desse episódio, onde ela fala que ninguém nunca conseguiu encontrar uma saída, eles já tentaram, mas quanto mais você fica procurando por uma saída, mais você vai enlouquecendo pelo visto. E se você tentar demais encontrar uma saída e você acabar enlouquecendo mesmo, parece que alguma coisa absurda pode acontecer. E a gente consegue ver isso de uma forma meio abstrata, porque enquanto a gente vai vagando pelos dormitórios, tem alguns quartos que são dos personagens, dá pra poder ver a cara dos personagens ali nas portas. Ali, ó, tem quartos, um X, tá vendo? Tem alguns outros quartos que tem um X marcado na porta, como se certos personagens já tivessem tentado procurar uma saída, morrido e, sei lá, ido de base. Nós vemos isso acontecer em primeira mão, logo em seguida, quando nós chegamos no quarto do Cálfico, e não tem nenhum palhaço que conta piada sem graça lá dentro. Na verdade, parece que o Cálfico também estava procurando por essa saída. A gente ouviu um pouco de diálogo a respeito disso antes, onde os personagens falaram que o Cálfico tava ficando meio biruta da cabeça, ele tava procurando demais por uma saída e tava ficando muito tempo trancado no quarto. Quando chegamos no quarto do cara, tem um monte de paredes pichadas com a palavra saída, não tem saída, e o Cálfico virou esse bicho aí, que eu achei ele irado. Eu adoro o fato de que o Jack simplesmente pega um negócio do quarto do Cálfico e só vai embora e deixa as meninas sozinhas. Olha que personagem bonito, cara. O que acontece maldito, velho. Sequência de ação, sabe? A Hagatha toma uma porrada e parece que ela fica meio bugada mesmo, sabe? Como um personagem de videogame, o que faz com que a Pomi meio que, abandone ela de uma forma meio vacilona e saia correndo em desespero. Meio vacilona. Inclusive, os outros personagens, eles vão achando as peças, mas eu não vou falar muito dos outros personagens por enquanto, a não ser quando eu for falar de teorias, tá? Mas só pra vocês saberem que, eles vão juntando as coisas e, no final das contas, eles conseguem realizar a tarefa. Enfim, falando do que é importante desse episódio aqui, a Pomi. A Pomi, ela sai pra poder procurar o Caim, porque em teoria ele é o dono daquele mundo e só ele poderia resolver os problemas que estavam acontecendo. Então, ela sai pra poder procurar por ele. No meio da busca da Pomi por encontrar alguma coisa, ela encontra algo sim. Ela encontra a porta de saída de novo. E óbvio que ela não hesita nem um pouco em entrar nessa porta de saída, mas logo depois que ela entra, ela acaba saindo numa espécie de labirinto bizarro. Não, ela vai... As backrooms. As backrooms. Ela vai lá, vou lá procurar não sei o quê. Aí ela vê uma porta de saída, dane-se, a Agatha vai morrer mesmo, dane-se, eu prefiro sair disso aqui que eu não tô nem aí. Ela sai em uma sala de escritório, parece muito uma sala de escritório da vida real, sabe? As cores são muito mais mortas, é tudo mais realista, triste e depressivo. Nossa. Igual no mundo real, basicamente. Ela começa a abrir uma porta depois da outra, ela encontra um monte de portas de saída, e cada porta que ela abre, leva ela pra uma sala de escritório diferente. Mas não parece em momento nenhum que ela chega até um fim certamente decretado. No entanto, em um dos momentos, algo muito interessante acontece. Ela encontra uma sala que tem um computador antigo desligado. As reações aqui são muito curiosas, pra poder ser direto. A partir do momento em que a Pomi acha esse computador, ela vê uma logo de uma empresa também ali na parede. As iniciais dessa logo de empresa tem uma letra C e uma letra A. E logo depois de achar o computador, parece que a Pomi... Famosa loja de roupas. Me enlouquece, sabe? Ela dá umas risadas malucas e sai correndo, voltando pela parte da porta por onde ela tinha vindo. E logo depois que ela volta diretamente pro Void. E ela salva pelo Caim, que quando ele volta, inclusive, né, ele expulsa o Cálfico, que tinha virado aquela criatura bizarra e tudo mais, e parece que, ele manda o Cálfico pra uma espécie de porão, onde a gente vê que tem mais um monte dessas criaturas, que confirma pra gente que tem mais um monte de personagens que provavelmente procuraram por uma saída e enlouqueceram no meio do caminho. O Caim volta tudo ao normal e inclusive ele até fala que mentiu sobre aquela ideia de que não tinha porta de saída. Ele fez essa porta de saída aí, mas ele nunca pensou no que ele ia colocar no outro lado, então aquela porta meio que ficou como um serviço inacabado, ou seja, tudo que a Pomi tinha visto como uma suposta porta de saída pra aquele lugar, era praticamente um trabalho inacabado. Não existe porta de saída pra aquele lugar, o que faz com que ela fique totalmente desesperançosa no fim do episódio inteiro. Até mesmo quando eles estão almoçando lá, que é uma coisa que é pra poder ser bonitinha e legal, ela fica com a cara de bunda até o final do episódio, quando nós vamos vendo um zoom out se desaproximando do cenário, e o episódio termina com aquele computador antigo, só que dessa vez ele está ligado. Pelo menos é aqui que a gente fica com o primeiro episódio de The Amazing Digital Circus. Irmão, que bagulho irado. Tendo dito isso, vamos entrar naquela famosa parte do vídeo, vai? Vamos falar sobre minhas teorias sobre a série. Já vai ser óbvio pra poder dizer pra você. Até a gente já sabia, né? Ele só resumiu a história. Porque como a série até agora só teve um episódio e ela não tem lá esse tanto de mistério assim, essas teorias aqui vão ser baseadas no que a gente tem pelo menos pelo episódio 1, tá? Então, futuramente, se lançar novos episódios e eu tiver que fazer novas teorias, tudo bem, eu vou reformular essas minhas aqui, ok? Mas eu gosto muito, cara, de que a forma como essa série deixou esse monte de coisas abertas me deu
deu algumas ideias de teoria muito interessantes, então vamos lá. O que a gente sabe de fato sobre a série é que nós estamos dentro de um mundo digital, e todos os personagens ali, supostamente, fora o Caim, são humanos que ficaram presos ali naquele local. Então o que exatamente é aquele mundo digital? Eles estão dentro de um computador? Dentro de um jogo? Dentro de uma série de TV? Ou eles foram mandados para alguma espécie de limbo e purgatório e estão sendo punidos de alguma forma? Que vamos lá, isso? Então. A primeira das coisas que eu gostei... Porque sempre tem a teoria do purgatório, né? É sempre uns bagulho mó, tipo, meu Deus, estão aí, eles fizeram, na vida real eles eram criminosos e mataram gente, agora estão aí sofrendo aí. É sempre a teoria ou do purgatório ou do sonho, sabe? Sim, ou dos 7 pecados capitais, não sei porquê. Fala, não sei quem é a gula, não sei o que é a pobreza. Pra ele deixar marcado aqui pra que vocês discutam nos comentários, na verdade não é nenhuma teoria em si, é mais um questionamento a respeito dos fones de ouvido, aparentemente, porque eu acho que eles devem ser alguma coisa interessante. A última memória que a Pony tem do mundo real, ou pelo menos do que ela tava fazendo no mundo real, antes de chegar ao Digital Circus, era que ela tava colocando um fone de ouvido. E eu fico me perguntando que tipo de relação tem um fone de ouvido com ela entrar dentro de um mundo completamente maluco, digital, que a gente não sabe exatamente o que é, ou de onde que ela tá chegando, tipo, o que aconteceu com... Percebam que no PC antigo tem algo semelhante que é um fone antigo. E um VR. Ah, pior que é verdade, ó. Tipo aqui, ó. Não sei se você consegue ver, acho que você não consegue me ver o mouse. Consigo. Consigo. Então, aparentemente não foi só um fone, foi o VR e o fone junto, né? O corpo de verdade dela. Falando, isso aí é um spin-off de Sword Art Online, mano. Tô falando. É o spin-off que lançou aí. Não, mas dá pra ver que aparentemente tudo dá a entender que eles estão dentro de um computador, né? Tipo, até não lembro que parte... Que tira o zoom, sabe? Aí aparece a tela. Dá tudo a entender que eles estão aí, ué. Observar o diálogo que acontece no momento onde os personagens falam sobre isso. Porque a Pony fala que ela ainda deve estar com aquele fone de ouvido, ela ainda sente que ela tá com um fone de ouvido, e os outros personagens falam tipo, continua tentando puxar, porque para todo mundo saiu depois de um tempo. Então eu fiquei pensando no que exatamente... Que? Sério que tem essa parte? Eu não lembro disso. Foi o Jax que falou isso, que pra ela continuar tentando arrancar o zóio dela. Sim, eu lembro, mas não lembro que eles falaram, a gente tentou tirar e com a gente deu certo, uma coisa assim. Isso eu não lembro. Seria esse fone de ouvido, sabe? Eu, inclusive, vi muitas teorias nos comentários que falam que as pessoas, tipo, acham que os outros personagens, talvez eles nem estejam lá de verdade. Talvez eles sejam apenas NPCs mesmos e as pessoas físicas já conseguiram sair. Porque isso explicaria por que ninguém tá usando mais o fone de ouvido, só a Pony. Ela ainda tá com os fones, que quem sabe não deva nem ser fones de ouvido, sabe? Talvez eles possam até ser uma referência pra alguma outra coisa, como por exemplo, imagina algo semelhante a um VR, por exemplo, sabe? Provavelmente é um VR, eu acho. Quem sabe ela não colocou algo mais semelhante a isso? Por exemplo, sabe? Uma máquina que pega seu cérebro e joga pra outro local. Também uma das outras coisas que eu não necessariamente vou me perguntar, mas tem uma teoria a respeito, é a logotipo de uma empresa que apareceu enquanto nós estávamos vendo lá a Pony tentando fugir. Aquela marca CIA. Existem várias teorias que dizem que o C ali essa loja de ovos, mano. representaria Caim, e o A, naquela logotipo, representaria Abel. Para aqueles que não sabem ou não são muito conhecedores de religião, Caim e Abel seriam dois personagens da Bíblia. Eles basicamente foram dois irmãos e foram literalmente os dois primeiros ali que nasceram na Bíblia depois de Adão e Eva. Então eles seriam meio que tipo o terceiro e o quarto seres humanos a existir na Terra, tá ligado? Eu não sei qual seria a representação desse significado. Na história da Bíblia, Caim teria matado seu irmão Abel. Mas bom, a gente pode pensar que sim, o C ali poderia representar Caim, o que poderia significar que Caim era dono de uma empresa. Então tem uma outra pessoa que pode ter sido dona? O que aconteceu com essa outra pessoa? Pra onde ela foi? Será que ela é um dos personagens ou algo parecido? Olha, isso muito faz curioso sentido pra gente entender. Eu acredito que toda essa ideia da porta de saída, cara, mostre pra gente muito facilmente que o Caim, ele se lembra de alguma coisa do mundo real. Ou talvez ele não seja só uma inteligência artificial, sabe? Talvez ele saiba de algo do mundo real. O final do episódio mostra pra gente claramente que tem um computador antigo ligado, passa... Mas ele não... A gente não viu aquele vídeo lá do site que a gente pegou o link e colocou? Ele não saía do computador? Verdade, eu fiquei pensando nisso, que, tipo assim, ele consegue entrar isso aí. Sim, aparentemente, quer dizer, não sei de onde tiraram que ele é uma inteligência artificial, mas aparentemente ele é uma pessoa normal, assim, e consegue passar do mundo real pro digital. E...
Não sei se... Acho que parece que o nickzinho, não sei se ele viu. Do programa, então a gente pode supor que sim. Tem um mundo real e os personagens estão presos dentro de um mundo digital. O porquê eles estão presos nesse mundo digital é a maior pergunta. O que exatamente seria essa empresa CIA? É uma empresa que tentaria fazer alguma coisa uma loja de roupas. As pessoas em realidade digital? Ou uma empresa que deveria fazer simulação de alguma coisa? Deve ser algum tipo de empresa que trabalha com imortalidade digital. Tipo, pegar as pessoas, jogar elas pra um mundo ou uma realidade paralela dentro de um PC, literalmente uma simulação, onde lá elas seriam imortais. Mas talvez isso fosse só um projeto, e quem sabe quem são essas pessoas, sabe? Os personagens principais que estão participando da série. Existe até mesmo, cara, uma teoria que eu encontrei muito interessante, é a respeito do personagem do Kinger, por exemplo. Eu gosto dessa ideia de Kinger, sabe? Tipo, King literalmente significaria rei. Ele é representado por uma peça de rei no xadrez, o que significaria que talvez ele fosse um personagem interessante, e nós sabemos que ele é o que está há mais tempo dentro daquele mundo. Muitas pessoas fizeram teorias a respeito de ele talvez ser um testador, sabe, tipo um beta tester de todo aquele projeto, porque em todos os momentos em que ele aparece, ele fica falando coisas sobre insetos, coleções de insetos, que pra vocês que não sabem, insetos em inglês significa bugs, então ele seria um cara que uma das únicas memórias que ele tem é ele ter que coletar bugs. Faria sentido, sabe, ele ser um beta tester da situação do projeto, ou então, quem sabe, ele não poderia ser alguém importante. Mas se ele fosse, tipo, um beta tester, acho que o Caim, ele faria mais caso dele, né? Não sei. Parece que ele nem liga pra existência dele na empresa. E justamente por isso ele tá maluco. E o Caim não parece ligar pra existência de ninguém, na verdade. Pior que é verdade. Só pro bichinho ali que anda com ele. Muitas pessoas que falaram, cara, e teve muitas teorias, inclusive, que colocaram a ideia de que talvez os personagens da história, eles fossem todos membros de uma equipe, sabe? Membros de uma equipe de desenvolvimento que estivesse fazendo alguma coisa parecida. Tipo, o Jack sendo um programador líder, a Agatha sendo um artista 2D, o Zubli sendo um artista 3D, e por aí vai. Mas nós não sabemos exatamente pra onde isso poderia levar a gente. O máximo que eu consigo pensar, cara, olha, é que eu acho que não, porque, tipo assim... Tipo, tem personagem que tá aí há muito mais anos, sabe? Então... Sim, e a Por que eles entrariam, tipo, um intervalo tão grande? Exato. Vai entrar todo mundo pra testar. Faz sentido. Mas e a própria, tipo, quebra, assim, que seria a própria Pomini, tipo, ela tá aí... Tipo, ela apareceu do nada, ela nem sabe por que ela tá aí. Se ela fosse uma beta teste, alguma coisa que faz alguma coisa do jogo, ela saberia, eu imagino. Digital Circus pode ser alguma coisa semelhante. Só que ela perdeu a memória, né? Mas acho que não faz sentido. Antigo, que não sei se vocês conhecem, mas ele é conhecido como Soma. É um jogo que foi lançado aí há uns tempos atrás, e a história dele tem bem essa vibe mesmo, sabe? De pessoas que pegaram o cérebro delas e jogaram pra dentro de robôs, sabe? Tipo, a ideia obviamente não é igual, mas é um conceito parecido, de você pegar o cérebro de uma pessoa e jogar a consciência dessa pessoa pra outro local. Muitas pessoas acreditam que isso poderia causar danos no cérebro, isso poderia causar danos na consciência, nas memórias, e talvez seja sobre isso. É tipo um Isekai, né? Não, tipo Isekai não, é tipo é tipo Sword Art Online lá. É tipo, acho que é mais parecido com isso. Que seja o jogo. A gente também tem que se perguntar a respeito disso, né? Tipo, se esses personagens aceitaram fazer isso, pelo menos se a gente assumir a ideia de que eles sabiam o que eles estavam fazendo no mundo real, tipo, imagina que tem alguma coisa bizarra acontecendo no mundo real. Essa coisa bizarra é bizarra o suficiente pra que a Pony aceite colocar os fones de ouvido e ir para um mundo digital. Quem sabe não foi isso que aconteceu, sabe? Algum tipo de doença, por exemplo, assim, indo pro mundo digital ela poderia garantir uma espécie de imortalidade, ou então eles poderiam se esconder até que o mundo voltasse ao normal. Tipo assim, imortalidade eu acho que não, porque tem alguns personagens aí, né, que parecem bem bizarros, né, meio teteia, meio viraram monstros, assim. Tipo, eu sei, é uma teoria, né? Mas, tipo, foi bem longe, tipo, caraca, não sei o que, tem a pandemia, eles estão indo pra não sei o que, porque tá tendo um vírus mortal. Tipo, dá pra supor coisa, né? Porque é teoria. Mas é muito absurdo. Essas são as minhas teorias e questionamentos iniciais, jovens, pra Digital Circus. Mas, claro, né, que com o primeiro episódio, eu não posso cravar martelo em nada aqui e dizer o que tá certo e o que tá errado. A teoria que eu mais gostei, claro, de vocês, foi a do... o que acham a respeito da série? Do Caim ter o irmão. Da história da série e, principalmente, acho que isso quais as teorias de vocês a respeito do que tá acontecendo. Não esqueça de colocar aí nos comentários. Talvez, sei lá, ele e o irmão dele, né, supondo a teoria, né, estão trabalhando no jogo e parece que eles não se dão bem, sabe? Parece que talvez o Caim, ele queira fazer as coisas dele sozinho, do jeito que ele quer, e talvez tenha feito alguma coisa com o irmão, não sei. Isso foi, pra mim, a teoria mais, sei lá, interessante
do que ele falou até agora. Mas, Caros, beleza? Lá, né? Obrigado por terem assistido. Vamos ter que ver o resto. Um abraço, falou e até mais. Fui! Mas, pô, eu achei realmente o Linkzinho não viu aquele coisa do site lá. Sim, porque aquele coisa do site revela bastante coisa, tipo, principalmente do Caim, assim. Dá pra refutar um pouco essa teoria da inteligência artificial, porque realmente aquele vídeo lá do site mostra um homem lá entrando e saindo do mundo. Sim, até com as mesmas roupas dele, né? Mas acho que a teoria dele ter o irmão, acho que realmente pode, tipo, ainda se mantém, ainda faz sentido, porque explicaria aquela logo do CIA, que não é uma loja de roupas. Acho que realmente ficou a mais convincente, por enquanto, até agora que a gente não tem muitas respostas. Mas só que, tipo assim, se realmente o Abel existir, onde é que tá ele? Então, provavelmente, eu suponho que eles não se batam bem na cabeça, tipo, eles não gostam do outro. Então, talvez o Caim, ele tem mais autoridade em alguma coisa e exilou ele em alguma parte, ou ele mesmo tá fazendo uma outra parte do jogo do jeito dele, tipo, cada um tem a sua parte, não sei o quê. Como ele fala, nossa, nem o seu, tipo, aquela cena lá que ele vai pro Void, nem eu sei o que tem lá. Realmente parece que ele não pensou em muita coisa, assim, tipo, aquela saída não faz muito sentido. Talvez só funcione pra ele. Você acredita? Pode ser. A saída funciona pra ele sair e os personagens não. Talvez tenha uma outra forma pra eles saírem que não seja a saída convencional, não sei. Acho que isso faz até que sentido, pra pensar. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa, além da teoria dos linkzinhos, as nossas teorias, que eu acho que talvez fez mais sentido, eu senti. O link da original vai estar aqui na descrição pra vocês verem, né? E é isso. Mandem fanart no server pra gente aparecer aqui, porque ninguém mandou mais fanart assim, então não vai aparecer, né? Mas quando mandarem a próxima, a gente coloca. Obrigado aos membros e é isso. Até a próxima e fui. Tchau. Deixa o like ou você vai parar no mundo digital.